As visões e revelações que o apóstolo João teve dos eventos futuros da providência de Deus são introduzidas aqui com uma visão do livro dos decretos de Deus, onde esses eventos foram pré-ordenados. Isso é representado no versículo 1 como um livro que estava na mão direita daquele que se assenta no trono, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Estes livros, bastante comuns na antiguidade, eram amplas folhas de pergaminho ou papel, ou algo desta natureza, unidas em um lado, juntadas e depois seladas para impedir sua abertura e divulgação. Da mesma forma, lemos do rolo de um livro em Jeremias 36:2. Parece que foi um livro desse tipo que João viu aqui, e, portanto, o texto nos diz que estava escrito por dentro e por fora, isto é, nas páginas internas, bem como nas externas, nas quais serviam de capa ao livro. O texto também nos diz selado com 7 selos, dando a entender que o conteúdo estava perfeitamente oculto e escondido, ou que os decretos dos futuros eventos de Deus estão selados, e fora da possibilidade de serem descobertos por criaturas, até que Deus se agrade em revelá-los. O número 7 na Bíblia geralmente simboliza a perfeição por excelência, significando o superlativo ou grau absoluto mais perfeito de algo. Isso provavelmente se deva ao fato de Deus, no 7º dia, haver contemplado as obras da criação terminada e haver descansado e se rejubilado nelas, como completas e perfeitas. Quando João viu este livro, conforme nos conta em Apocalipse 5, 2:5, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então ele nos conta como as suas lágrimas foram enxugadas quando um dos anciãos lhe disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Embora nenhum homem ou anjo, nenhuma mera criatura fosse achada digna de desatar os selos ou de ser admitida ao privilégio de ler o livro, contudo, foi declarado para o conforto deste amado discípulo que Cristo foi achado digno de abrir o livro. E o restante do texto vai dizer exatamente isto, que Cristo toma o livro e o abre, selo a selo, revelando o decreto de Deus sobre os eventos futuros da humanidade. E temos neste capítulo um relato de Cristo vindo e tomando o livro da mão daquele que se assenta no trono, sendo entoado um alegre cântico para ele no céu e na terra nesta ocasião. Muitas coisas podem ser observadas nas palavras do texto, mas o meu presente propósito é apenas notar os títulos no original que são atribuídos a Cristo aqui. Ele é chamado de leão. Eis que o leão da tribo de Judá. Ele parece ser o leão da tribo de Judá, em alusão ao que Jacó disse em sua bênção das tribos, no seu leito de morte. Ao abençoar Judá, comparou-o a um leão. Gênesis 49:9. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? E também devido ao padrão do acampamento de Judá no deserto, no qual era exibido um leão, de acordo com a antiga tradição dos judeus. É bem devido aos valorosos atos de Davi que a tribo de Judá, a qual ele pertencia, é comparada na bênção profética de Jacó a um leão. Mas mais especialmente com um olhar em Jesus Cristo, que também era dessa tribo e era descendente de Davi, e é no nosso texto chamado de raiz de Davi, a raiz de Davi. Portanto, Cristo é aqui chamado de o leão da tribo de Judá. Ele é chamado de cordeiro. O ancião falou a João que um leão havia vencido para abrir o livro, e o discípulo provavelmente esperava ver um leão em sua visão. Mas enquanto esperava, eis que um cordeiro aparece para abrir o livro, criatura de tipo muito diferente de um leão. Este é um devorador, acostumado a grandes carnificinas, e criatura alguma lhe é presa mais fácil que o cordeiro. E Cristo é aqui representado não apenas como cordeiro, mas um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, ele ainda estava com as marcas das feridas mortais estampadas em seu corpo, as marcas da sua crucificação. O que observarei a partir das palavras do texto, como assunto do meu presente discurso, é que,
há uma admirável conjunção de excelências diversas em Jesus Cristo. O leão e o cordeiro, embora criaturas de tipos muito diversos, têm as suas excelências peculiares. O leão é excelente pela força, pela majestade da sua aparência e voz. O cordeiro é excelente pela sua mansidão e paciência, e também pela natureza excelente do seu bom uso como alimento, e por servir de matéria-prima para a nossa vestimenta, e ser adequado para ser ofertado em sacrifício a Deus. Mas vemos que Cristo é no texto comparado a ambos, porque as excelências diversas de ambos maravilhosamente se encontram nele. Ao abordar este assunto, demonstrarei, primeiro, que há uma admirável união de excelências diversas em Cristo. Segundo, como esta união admirável de excelências aparece nos atos de Cristo. Depois, farei uma aplicação. Há uma união admirável de excelências diversas em Jesus Cristo. Isso se evidencia em três coisas. Primeiro, há uma conjunção de tais excelências em Cristo que, em nossa concepção, são muito diversas umas das outras. Segundo, há nele uma conjunção de tais excelências tão diversas que, de outra maneira, pareceriam inteiramente incompatíveis no mesmo objeto. Terceira, estas excelências diversas são exercidas nele em relação aos homens que, de outra maneira, pareceriam impossíveis de serem exercidas em relação ao mesmo objeto. Então, número 1, há uma conjunção de excelências em Cristo que, em nossa concepção, são muito diversas uma das outras. São variadas as perfeições e excelências divinas que Cristo possui. Cristo é uma pessoa divina, portanto, tem todos os atributos de Deus. A diferença entre esses atributos é principalmente relativa e existe na nossa concepção. E aqueles que, neste sentido, são muito diversos, encontram-se na pessoa de Cristo. Menciono 2 exemplos. Primeiro, em Jesus se encontram exaltação infinita e condescendência infinita. Cristo, sendo Deus, é infinitamente grandioso, acima de tudo e de todos. Ele é maior que todos os reis da terra, pois é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É maior que os céus e mais elevado que os mais sublimes anjos celestiais. É tão grande que todos os homens, todos os reis e príncipes, são como vermes de pó diante dele. As nações não passam de um pingo que cai de um balde. Até mesmo os anjos não são nada diante dele. Ele é tão elevado que está infinitamente acima de qualquer das nossas necessidades, acima de nosso alcance, de forma que não lhe temos serventia. Está acima de nossas concepções e do nosso entendimento. Como Provérbios 34 diz: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Nosso entendimento, ainda que seja estendido ao máximo, não pode alcançar sua glória divina. Jó 11:8 diz: como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Cristo é o Criador e grandioso dono dos céus e da terra. É o soberano Senhor sobre tudo, governa sobre todo o universo e faz tudo como lhe apraz. Sua sabedoria é perfeita e nada lhe escapa. Seu conhecimento é ilimitado, seu poder infinito, ninguém pode lhe resistir. Suas riquezas imensas e inexauríveis, sua majestade infinitamente temível. Ainda assim, ele é de uma condescendência infinita. Ninguém é humilde ou inferior demais para que não seja suficientemente notado pela graça amorosa de Cristo. Ele condescende não apenas com os anjos, humilhando-se para contemplar as coisas que são feitas no céu, mas também com pobres criaturas como os homens. E faz isso não apenas por causa dos grandes homens ou dos príncipes, mas daqueles do mais baixo nível e grau, os pobres do mundo, como diz Tiago 2,15. Os que são comumente desprezados por seus semelhantes, Cristo não despreza. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, como está em 1 Coríntios 1:28. Cristo condescende ao ponto de tomar conhecimento dos mendigos, como em Lucas 16:22, e dos povos das nações mais desprezadas. Nele não há bárbaro, cita, escravo ou livre, como está em Colossenses 3:11. Ele, sendo tão exaltado, condescende em notar as criancinhas, como em Mateus 19:14. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Sim,
E mais ainda, sua condescendência é suficiente para notar graciosamente a mais indigna e pecaminosa das criaturas, aqueles que não têm méritos e os que têm infinitos desmerecimentos. Tão grande é a sua condescendência que é não apenas suficiente para graciosamente tomar conhecimento desses, mas para todas as outras coisas. É grande o suficiente para tornar-se amigo deles, seu companheiro, para unir sua alma a deles em casamento espiritual. É suficiente para tomar sobre si sua natureza, tornar-se um deles, para que pudesse ser um com eles. Sim, é grande o suficiente para humilhar-se ainda mais por eles, ao ponto de expor-se à ignomínia e ser cuspido. Sim, e se entregar a uma morte vergonhosa por eles. Que ato maior de condescendência pode ser concebido? Contudo, tal ato é em favor daqueles que são inferiores e maus, miseráveis e indignos. Tal conjunção de exaltação infinita e humilde condescendência na mesma pessoa é admirável. Vemos, por múltiplos exemplos, que tendência tem uma alta posição entre os homens, tornando-os de uma disposição bem diferente desta. Se um simples verme for um pouco mais exaltado que outro, por ter mais pó ou uma maior porção de refúgio, como ele não se exalta? Como se mantém superior diante dos que lhe são inferiores? E se condescende um pouco, espera que seja grandemente reconhecido. Cristo condescende em lavar nossos pés, mas como os grandes homens, ou antes, os maiores vermes, iriam se reputar degradados por atos de muito menor condescendência. Em segundo lugar, em Cristo se encontra justiça infinita e graça infinita. Sendo uma pessoa divina, ele é infinitamente santo e justo, odeia o pecado e está pronto a executar o justo castigo contra ele. É o juiz do mundo, sendo infinitamente justo e jamais inocentará o ímpio ou, em circunstância alguma, limpará o culpado. Contudo, é infinitamente gracioso e misericordioso. Embora sua justiça seja tão estrita com relação a todo pecado e a cada ramo da lei, contudo, possui graça suficiente para todo pecador, até mesmo para o principal dos pecadores. É não apenas suficiente para os mais indignos mostrar-lhes misericórdia e conceder-lhes bens, mas conceder-lhes o maior bem. Sim, sua graça é suficiente para conceder-lhes todos os bens e fazer tudo por eles. Não há benefício ou bênção que o homem possa receber que seja tão grande ao ponto da graça de Cristo não ser suficiente para concedê-los, mesmo ao maior dos pecadores que já existiu. E não apenas isso, mas tão grande é a sua graça que ela é suficiente para suportar todas as coisas, e não apenas suportar, mas sofrer grandemente, até a morte, os mais terríveis males naturais. E não apenas a morte, mas os males mais terríveis e vergonhosos que os homens possam infligir e que poderiam atormentar apenas o corpo. Sofreu em sua alma aqueles que foram os frutos mais imediatos da ira de Deus contra os pecados daqueles que representava. 2. Na pessoa de Cristo se encontram diversas excelências que são aparentemente incompatíveis umas com as outras e que não se encontram em nenhuma outra pessoa, seja anjo, seja homem. Vejamos alguns exemplos. Número 1. Na pessoa de Cristo se encontram glória infinita e a mais rebaixada humildade. Em nenhuma outra pessoa essas duas coisas se encontram. Não se encontram nas criaturas porque nenhuma delas tem glória infinita. E não se encontram nas outras pessoas da divindade, pois embora Deus odeie infinitamente o orgulho, ainda assim a humildade não é propriamente um predicado de Deus Pai e do Deus Espírito Santo, que existe apenas na forma divina, pois é a excelência própria apenas de uma natureza criada. A humildade é um senso da pequenez e inferioridade comparativa em relação a Deus, ou da grande distância que há entre ele e a criatura. Seria, entretanto, uma contradição supor algo do tipo em Deus. Mas em Jesus Cristo, que é tanto Deus quanto homem, encontramos essas duas excelências diversas, docemente unidas. Ele é uma pessoa infinitamente exaltada em glória e dignidade. Filipenses 2,6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, ele tinha a mesma glória que o Pai, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, de João 5,23.
Em Hebreus 1:8, o próprio Deus diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E o mesmo culto e honra divinos que são prestados a Deus Pai pelos anjos no céu, são prestados a ele. Todos os anjos de Deus o adorem. Entretanto, ainda que tão exaltado acima de tudo, ninguém foi mais humilde que ele. Jamais houve exemplo maior desta virtude entre os homens ou anjos. Ninguém foi tão sensível da distância que há entre Deus e o homem como o homem Jesus. Nem ninguém teve o coração mais humilde diante de Deus, como vemos em Mateus 11:29. Que maravilhoso espírito de humildade ostentava quando esteve sobre a terra, em todo o seu proceder, em cada momento. Em seu contentamento com sua condição exterior frugal, vivendo na família do carpinteiro José e de sua mãe Maria por 30 anos. Depois disso, escolheu a pobreza exterior, a humildade e o contentamento ao invés da grandeza terrena. Em seu ato de lavar os pés aos discípulos e em todos os seus discursos e proceder diante deles, em ter tomado a forma de um servo durante toda a sua vida e se submetido à imensa humilhação na morte. 2. Na pessoa de Jesus se encontra a majestade infinita e mansidão extraordinária. Essas também são qualificações que em ninguém se encontram a não ser em Cristo. A mansidão, quando apropriadamente descrita, é uma virtude própria da criatura. Raramente a vemos mencionada como um atributo divino na Escritura, ou pelo menos no Novo Testamento, pois por ela se subentende uma calma e quietude de espírito que surge da humildade de seres imutáveis que estão naturalmente sujeitos à perturbação pelo assédio de um mundo tempestuoso e violento. Mas Cristo, sendo tanto Deus quanto homem, tem tanta infinita majestade quanto superlativa mansidão. Cristo é uma pessoa de majestade infinita. Dele foi dito no Salmo 45:3: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. É ele que é o poderoso, que cavalga sobre as nuvens e com sua alteza sobre os céus. Ele é tremendo em seu santuário, mais poderoso que o bramido das grandes águas, sim, que das poderosas ondas do mar. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor, em cuja presença a terra treme e os montes se derretem. Que se assenta sobre a redondeza da terra e cujos habitantes são como gafanhotos diante de si. Que repreende o mar e o faz secar e torna os rios um deserto. Cujos olhos são como chama de fogo, de cuja presença e da glória do seu poder os ímpios deverão ser punidos com eterna destruição. Que é a bendita e única potestade, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que tem o céu por seu trono e a terra por estrado dos seus pés. E é o alto e elevado que habita a eternidade, cujo reino é eterno e cujo domínio não tem fim. Contudo, foi o maior exemplo de mansidão, humildade, quietude de espírito, em concordância com as profecias acerca dele, como diz Mateus 21:4 e 5. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E em concordância também com o que o próprio Cristo declarou de si mesmo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, como está em Mateus 11:29. Isso foi coerente com o que manifestou em seu proceder, pois jamais se viu na terra comportamento mais manso com os inimigos, sob injúrias e críticas. Quando injuriado, não revidava. Tinha maravilhoso espírito de perdão, pronto a perdoar os mais vis inimigos e orar por eles com ferventes e efetivas orações. Com essa mansidão, entregou-se à súcia de soldados que o desprezavam e dele zombavam. Ficou calado e não abriu a boca, mas foi como um cordeiro ao matadouro. Portanto, Cristo é leão na majestade e cordeiro na mansidão. Em terceiro lugar, também em Cristo se encontram a mais profunda reverência a Deus e, ao mesmo tempo, igualdade com Ele. Cristo, quando na terra, tinha profunda e santa reverência pelo Pai. Prestou-lhe o mais reverente culto e orou ao Pai com toda a submissão. Lemos que de joelhos orava, como está em Lucas 22:41. Assim era Cristo no que diz respeito à sua natureza humana, ainda que, ao mesmo tempo, sua natureza fosse divina, sendo sua pessoa em todos os aspectos igual à do Pai.
pois este não tem atributo ou perfeição que não tem o Filho, em igual grau e glória. Essas coisas coexistem apenas na pessoa de Jesus Cristo. Em quarto lugar, há unido na pessoa de Cristo merecimento infinito do bem e a maior paciência sobre o sofrimento do mal. Era perfeitamente inocente e não merecia sofrer, a única pessoa que jamais mereceu sofrer. Nada merecia da parte de Deus por qualquer culpa sua, e não merecia a malícia dos homens. Sim, era não apenas inocente e indigno de sofrimento, mas era infinitamente digno, digno do amor infinito do Pai, da felicidade infinita e eterna, e infinitamente digno de toda estima, amor e serviço possíveis da parte de todos os homens. Contudo, foi perfeitamente paciente nos maiores sofrimentos já suportados neste mundo. Hebreus 12:2 diz: suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. O que da parte do Pai sofreu não foi por suas culpas, mas pelas nossas. E sofreu da parte dos homens, não por suas culpas, mas devido às coisas pelas quais era infinitamente digno de amor e honra deles. Isso tornou sua paciência ainda mais maravilhosa e gloriosa. 1 Pedro 2,20 diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Em nenhuma pessoa há essa união de inocência, dignidade e paciência como na de Cristo. Em quinto lugar, na pessoa de Cristo estão unidos um elevado espírito de obediência com o supremo domínio sobre os céus e a terra. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas em dois aspectos, como Deus homem e como mediador. Nesse sentido, seu domínio é designado e dado a ele pelo Pai, tendo por delegação de Deus, é, por assim dizer, vice-regente do Pai. Mas é Senhor sobre todas as coisas em outro aspecto, isto é, pelo fato de ser, em sua natureza original, Deus, e assim, por direito natural, é Senhor de tudo e supremo sobre tudo, tanto quanto o Pai. Tem, portanto, domínio sobre o mundo, não por delegação, mas por direito próprio. Ele não está abaixo de Deus, como supõem os arianos, mas para todos os intentos e propósitos é Deus supremo. Contudo, na mesma pessoa se acha o maior espírito de obediência aos mandamentos da lei de Deus que já houve no universo, conforme manifestado em sua obediência neste mundo. João 14,31 diz: faço como o Pai me ordenou. João 15,10 diz: assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. A maior grandeza da sua obediência se mostra na sua perfeição e pelo fato de obedecer mandamentos excessivamente difíceis. Ninguém jamais recebeu mandamentos tão árduos da parte de Deus e com tamanho teste de obediência como Jesus Cristo. Um destes foi que entregasse a si mesmo aos terríveis sofrimentos que suportou. Veja João 10,18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E Cristo obedeceu à risca, mesmo nos sofrimentos. Filipenses 2,8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nunca houve tal exemplo de obediência em homem ou anjo como este, embora fosse ao mesmo tempo o Senhor supremo tanto dos anjos quanto dos homens. Sexto, na pessoa de Cristo estão unidas soberania absoluta e perfeita resignação. Essa é uma união sem paralelos. Cristo, sendo Deus, é o absoluto soberano do mundo, aquele que soberanamente dispõe todos os eventos. Os decretos de Deus são todos soberanos, e a obra da criação e as da providência são soberanas. Ele é o que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Colossenses 1,16 diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. João 5,17 diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mateus 8,3 diz: quero, fique limpo.
Contudo, Cristo foi o mais maravilhoso exemplo de resignação que já apareceu no mundo. Estava absoluta e perfeitamente resignado quando teve uma antecipação íntima e imediata dos seus terríveis sofrimentos e do horrível cálice que estava prestes a beber. A ideia e a expectativa dessas coisas trouxeram enorme pesar à sua alma, até a morte, e o colocaram em tal agonia que o seu suor se tornou semelhante a gotas de sangue caindo na terra. Mas em tais circunstâncias estava completamente resignado à vontade de Deus. Mateus 26:39 diz: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sétimo, em Cristo encontram-se autossuficiência e uma inteira confiança e segurança em Deus, o que é uma outra união peculiar à pessoa de Cristo. Como é divino, é autossuficiente, não necessitando de nada. Todas as criaturas dependem dele, mas ele de ninguém, sendo absolutamente independente. Sua procedência do Pai, em sua eterna geração e filiação, não é prova de que haja uma dependência própria da vontade do Pai, pois essa procedência foi natural e necessária e não arbitrária. Contudo, Cristo confiava inteiramente em Deus. Seus inimigos disseram dele: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Mateus 27:43. E o apóstolo testifica: mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Agora chegamos ao nosso terceiro ponto. Estas excelências diversas são exercidas nele em relação aos homens que, de outra maneira, pareceriam impossíveis de serem exercidas em relação ao mesmo objeto. Em particular, as três seguintes: justiça, misericórdia e verdade. Estas são mencionadas no Salmo 85:10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A estrita justiça de Deus e até mesmo a sua justiça vingativa, oposta aos pecados dos homens, jamais foi tão gloriosamente manifesta como em Cristo. Ele manifestou um zelo infinito pelo atributo da justiça de Deus, pois quando se propôs salvar os pecadores, se dispôs a suportar extremos sofrimentos para que a salvação deles não fosse ofensiva à honra desse atributo. E como é o juiz do mundo, ele próprio exerce estrita justiça, jamais inocente o culpado, nem absolve o ímpio no juízo. Contudo, como a misericórdia infinita é maravilhosamente demonstrada nele em relação aos pecadores, e que graça e amor glorioso e inefável foram e são exercidos por ele. Embora seja o justo juiz de um mundo pecador, é contudo também o Salvador do mundo. Embora seja fogo consumidor contra o pecado, também a luz e vida dos pecadores. Romanos 3, 25 e 26 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Da mesma forma, a verdade imutável de Deus nas ameaças da sua lei contra o pecado dos homens nunca foi manifesta mais claramente do que em Jesus Cristo. Nunca houve um teste maior para a imutabilidade da verdade de Deus nessas ameaças contra o pecado, como na ocasião em que este é imputado na pessoa do Filho de Deus. Portanto, em Cristo já foi visto o cumprimento real e completo daquelas ameaças, que jamais foi ou será visto novamente, pois levaria uma eternidade infindável para cumprir em outrem essas ameaças. Cristo manifestou infinito zelo por esta verdade de Deus nos seus sofrimentos, e ao julgar o mundo, faz do pacto das obras, que contém essas ameaças terríveis, sua regra de julgamento. Ele zelará por este pacto, que não seja infringido nem um i ou um tio dele. Nada fará em oposição às ameaças da lei e do seu completo cumprimento. E ainda assim, nele temos muitas e grandiosas promessas de perfeita libertação da penalidade da lei. E esta é a promessa que nos fez, a vida eterna. E nele estão todas as promessas de Deus, o sim e o amém, diz o apóstolo. Tendo assim mostrado que há uma admirável conjunção de excelências em Jesus Cristo, prossigo agora, em segundo lugar, como esta admirável conjunção de excelências aparece nos atos de Cristo. Número 1, aparece no que fez ao tomar sobre si a nossa natureza.
Nesse ato, sua condescendência infinita mostrou-se maravilhosamente. Aquele que era Deus tornou-se homem. O Verbo se fez carne e tomou sobre si uma natureza infinitamente inferior à sua própria. E aparece ainda mais notavelmente nas humildes circunstâncias da sua encarnação. Foi concebido no útero de uma pobre jovem, cuja carência se evidencia em haver ela oferecido sacrifícios por sua purificação, trazendo o que a lei permitia para as pessoas pobres. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está em Lucas 12, 24. Isso somente era permitido caso a pessoa fosse pobre a ponto de não poder oferecer um cordeiro, como está em Levítico 12, verso 8. E embora a sua infinita condescendência assim aparecesse no modo da sua encarnação, não obstante, sua dignidade divina também nela se mostrou, pois mesmo concebido no útero de uma pobre virgem, foi ali concebido pelo poder do Espírito Santo. Sua dignidade divina também apareceu na santidade da sua concepção e nascimento. Embora gerado no útero de uma representante da raça corrupta da humanidade, foi, contudo, concebido e nascido sem pecado, como disse o anjo à Virgem bendita. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso, também o anti-santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Sua condescendência apareceu maravilhosa na forma do seu nascimento. Ele nasceu em um estábulo, pois não havia lugar para ele no alojamento. Este estava ocupado por outros, que eram considerados pessoas de maior importância. A bendita Virgem, sendo pobre e desprezada, foi rejeitada e impedida de entrar. Embora estivesse necessitada pelas circunstâncias, aqueles que se consideravam superiores não lhes deram espaço. E daí, no momento das dores de parto, foi forçada a mover-se para o estábulo. E quando nasceu a criança, foi envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Lá, Cristo era uma criancinha e apareceu eminentemente como um cordeiro. Contudo, esta frágil criança, nascida assim em um estábulo e posta em uma manjedoura, nascia para conquistar e triunfar sobre Satanás, esse leão rugidor. Veio para subjugar os grandes poderes das trevas e expô-los publicamente ao desprezo, e assim restaurar a paz na terra, e manifestar a boa vontade de Deus aos homens, e trazer glória ao Pai nas alturas, de acordo com o propósito do seu nascimento, declarado pelo cântico de júbilo das gloriosas hostes de anjos que apareceram aos pastores ao mesmo tempo em que a criança jazia na manjedoura, pelo que foi manifesta a sua divina dignidade. Segundo, esta admirável conjunção de excelências aparece nos atos e nas várias ocasiões da vida de Cristo. Embora habitasse em condições exteriores humildes, o que demonstra sua condescendência e humildade, e sua majestade fosse velada, contudo, sua dignidade e glória divina, em muitos de seus atos brilharam através do véu, ilustrando claramente que ele não era apenas o Filho do homem, mas o grande Deus. Assim, nas circunstâncias da sua infância, sua humildade exterior apareceu. Contudo, houve então algo que mostrou sua dignidade divina, quando os magos foram impelidos a vir do Oriente prestar-lhe honra, sendo miraculosamente conduzidos por uma estrela, e vindo e prostrando-se e o adorando, presenteando-o com ouro, incenso e mirra. Sua humildade e mansidão apareceram maravilhosamente em sua sujeição a sua mãe e a seu pai, quando era uma criança. Nisso apareceu como um cordeiro, mas sua glória divina brilhou quando, aos 12 anos, disputou com os doutores no templo. Nisso apareceu, em certa medida, como o leão da tribo de Judá. E assim, após ter iniciado o seu ministério público, sua maravilhosa humildade e mansidão foram manifestas em ter ele escolhido aparecer em circunstâncias tão exteriormente empobrecidas e em estar contente com elas, quando era tão pobre que não tinha onde reclinar a cabeça e dependia da caridade de alguns dos seus seguidores para a sua subsistência, como é narrado no início do 8º capítulo de Lucas. Como era manso, condescendente e familiar no seu trato com os discípulos, em seus discursos para eles, em que os tratava como pai aos filhos, sim, como um amigo e companheiro. Como era paciente, suportando aflições e reprovações, e tantas injúrias da parte dos escribas e fariseus e de outros. Nestas coisas era como um cordeiro. Contudo, ao mesmo tempo, de muitas maneiras apresentava sua majestade e glórias divinas.
em particular nos milagres que realizava, que eram evidentes obras divinas e manifestavam poder onipotente, e assim declaravam-no como leão da tribo de Judá. Suas obras maravilhosas e miraculosas claramente demonstravam-no como Deus da natureza, no fato de que nelas se evidenciava que tinha toda a natureza em suas mãos e poderia pôr nela um freio, parando e mudando o seu curso conforme desejasse. Ao curar o doente e abrir a vista do cego e permitir que o surdo ouvisse, e ao curar o aleijado, mostrou que era o Deus que estruturou o olho e criou o ouvido, e que era o autor da estrutura do corpo humano. O morto, ao ressuscitar às suas ordens, evidenciou que ele era o autor e a fonte da vida, e que com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Ao andar sobre o mar na tempestade, quando as ondas se levantavam, mostrou ser aquele Deus de quem se fala em Jó 9:8, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Ao parar a tempestade e acalmar a fúria do mar, pela sua poderosa ordem dizendo, acalma-te, emudece, mostrou que tem o controle do universo e que é aquele Deus que faz as coisas acontecerem pela palavra do seu poder, que fala e acontece, que ordena e se mantém firme, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Salmo 65:7. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Salmo 107:29. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Salmo 89:8 e 9. Cristo, ao expelir demônios, apareceu distintamente como leão da tribo de Judá e mostrou ser mais forte que o leão rugidor que busca a quem devorar. Ele ordenou que saíssem e foram forçados a obedecer. Estavam terrivelmente amedrontados dele, caíam de joelhos e o rogavam que não os atormentassem. Ele força uma legião inteira deles a abandonar seu hóspede por sua poderosa palavra. Sem sua permissão, nada puderam fazer senão entrar nos porcos. Ele mostrou a glória da sua onisciência, declarando os pensamentos dos homens, como frequentemente nos é relatado. Desse modo, aparece como Deus de quem fala Amós 4:13, porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Assim, em meio à sua humildade e humilhação, sua glória divina mostrou-se em seus milagres. João 2:11 diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E embora Cristo tenha ordinariamente aparecido sem sua glória exterior e em grande obscuridade, contudo, certa vez tirou o véu e exibiu-se em sua majestade divina, até onde podia ser manifesta aos homens no seu frágil estado, quando foi transfigurado no monte. O apóstolo Pedro afirma, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte do Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 2 Pedro 1:16 e 17. E ao mesmo tempo, costumava aparecer em tal mansidão, condescendência e humildade em seus discursos familiares com seus discípulos, aparecendo assim como Cordeiro de Deus. Também costumava aparecer como o leão da tribo de Judá, com autoridade e majestade divina, ao repreender tão severamente os escribas e fariseus e outros hipócritas. Em terceiro lugar, esta condição admirável de excelências aparece notavelmente ao se oferecer como um sacrifício pelos pecadores em seus últimos sofrimentos. Uma vez que esta foi a maior de todas as coisas na obra da redenção, o maior dos atos de Cristo nesta obra, então neste ato se mostra em especial essa admirável conjunção de excelências que estamos mencionando. Cristo nunca apareceu mais como um cordeiro do que em sua morte. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53:7. Foi então ofertado a Deus como um cordeiro inculpável sem mancha. Aí, especialmente, ele se mostrou como um antítipo do cordeiro pascal, como está em 1 Coríntios 5:7. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Contudo, nesse ato ele se mostrou de uma maneira especial como o leão da tribo de Judá. Sim, nisto, acima de tudo, de muitas maneiras, como se pode evidenciar pelas seguintes coisas. Primeiro, nesse momento, Cristo estava no maior grau de sua humilhação. Porém, por esse motivo, acima de tudo, sua glória divina aparece.
A humilhação de Cristo foi grande, ao nascer em tal condição de uma pobre virgem em um estábulo. Sua humilhação foi grande em se sujeitar ao carpinteiro José e sua mãe Maria, e depois ao viver na pobreza a ponto de não ter onde reclinar a cabeça, e em sofrer reprovações manifestas e amargas, enquanto seguia pregando e realizando milagres. Mas sua humilhação nunca foi tão grande como nos últimos momentos, nos últimos sofrimentos, começando com sua agonia no jardim, até que expirasse na cruz. Nunca foi sujeita a tal ignomínia como então. Jamais sofreu tanta dor no seu corpo ou tanto pesar na sua alma. Nunca houve o maior exercício da sua condescendência, humildade, mansidão e paciência, como ocorreu nesses últimos sofrimentos. Jamais foi sua glória e majestade divinas cobertas com véu tão denso e nunca esvaziou a si mesmo ou abriu mão de sua reputação como dessa vez. Contudo, nunca sua glória divina foi tão manifesta por nenhum de seus atos como neste de entregar-se a esses sofrimentos. Quando veio a se mostrar o fruto disso, e o desfecho do ministério e propósito dessas coisas a ser desvendado, então a sua glória verdadeiramente apareceu. Mostrou-se como o ato mais glorioso de Cristo que jamais foi exercido em relação à criatura. Este seu ato é celebrado pelos anjos e exércitos dos céus com peculiares louvores, como aquele que é acima de todos glorioso, como você pode ver no contexto de Apocalipse 5, 9 e 12. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. 2. Ele jamais em ato algum deu uma manifestação maior de amor a Deus. Contudo, nunca manifestou tanto seu amor para com aqueles que eram inimigos de Deus como nesse ato. Cristo jamais fez algo em que seu amor pelo Pai tenha sido tão eminentemente manifesto, como em derramar sua vida sob sofrimentos tão inexprimíveis, em obediência ao seu mandamento e pela vindicação da honra da sua autoridade e majestade. Nem jamais qualquer mera criatura deu tal testemunho de amor a Deus como esse. Contudo, esta foi a maior expressão do seu amor pelos homens pecadores, que eram inimigos de Deus, como Romanos 5,10 diz: nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Por ser um amor que morre, a grandeza do amor de Cristo por eles a nada é comparável. Aquele sangue que caiu em grandes gotas sobre o chão na sua agonia foi derramado por amor aos inimigos de Deus e aos seus próprios. Aquela ignomínia e os cuspes, aquele tormento do corpo e a terrível dor, até a morte que suportou na alma, foi o que suportou por amar rebeldes contra Deus, para salvá-los do inferno e para lhes adquirir glória eterna. Cristo jamais mostrou tão eminentemente seu respeito pela honra de Deus, como a oferecer a si mesmo como uma vítima para a justiça. Contudo, nisso, acima de tudo, manifestou seu amor para os que desonraram a Deus e trouxeram sobre si culpa tal que coisa alguma poderia expiar a não ser o sangue de Cristo. 3. Cristo jamais se mostrou tão supremamente a favor da justiça divina e, contudo, jamais sofreu tanto da parte da justiça divina como quando ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Nos seus grandes sofrimentos, seu infinito respeito pela honra da justiça de Deus aparece distintamente, pois foi por respeito a ela que ele se humilhou. Contudo, nestes sofrimentos, Cristo foi a marca das expressões vindicativas dessa mesma justiça de Deus. Justiça vingativa que dispensou nele todo o seu rigor, devido às nossas culpas, que o fez suar sangue e clamar na cruz, e provavelmente rasgar seus órgãos vitais, partir o seu coração, a fonte do sangue, ou alguns dos outros vasos do corpo, e devido à violenta fermentação, tornou seu sangue em água. Pois o sangue e a água que emergiram do seu lado, quando fosse tocado pela lança, parecem ter sido sangue extravasado, e assim parece ter havido um cumprimento literal do Salmo 22,14.
Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. E esse foi o modo e o meio pelo qual Cristo se levantou pela honra da justiça de Deus, isto é, por ter sofrido desse modo sua terrível execução. Pois enquanto havia se encarregado dos pecadores e tomado o lugar deles como substituto, a justiça divina não poderia ter sido mais honrada senão ao tomar os seus sofrimentos como vingança. Nisto exibiram-se as diversas excelências que se encontram na pessoa de Cristo, no seu infinito cuidado pela justiça de Deus e no seu amor por aqueles que se expuseram a ela, que desse modo o induziram a se entregar como um sacrifício a ela. 4. A santidade de Cristo jamais brilhou de modo tão ilustre quanto nos últimos sofrimentos, contudo, em instância alguma foi ele considerado mais culpado. A santidade de Cristo jamais enfrentou teste semelhante a este, portanto, jamais se manifestou tão superior como então. Quando foi testado nesse forno, dele surgiu como ouro, ou prata purificada 7 vezes. Sua santidade se mostrou então, acima de tudo, na sua busca resoluta pela honra de Deus e em sua obediência a Ele. Pois o seu ato de se entregar até a morte foi transcendentemente o maior ato de obediência que jamais foi prestado a Deus desde a fundação do mundo. Contudo, foi Cristo nessa ocasião tratado como nunca a semelhança de um ímpio. Foi preso e atado como um malfeitor. Seus acusadores o apresentaram como o mais miserável dos ímpios. Nos seus sofrimentos anteriores à crucificação, foi tratado como se fosse o pior e mais vil dos homens, e foi, então, entregue a um tipo de morte que ninguém, a não ser a pior classe de malfeitores, costumava sofrer. Aquelas que eram as mais abjetas pessoas, culpadas dos mais negros crimes, e sofreu como um ferido de Deus, em razão da nossa culpa imputada a ele. Pois aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, se sujeitou à ira como se fosse ele mesmo um pecador, foi feito maldição por nossa causa. Cristo jamais deu maior mostra do seu ódio pelo pecado cometido contra Deus, como ao morrer para remover a desonra que o pecado causou a ele. Contudo, jamais se sujeitou tanto aos terríveis efeitos do ódio divino pelo pecado e de sua ira contra ele, como nessa ocasião. Nisso aparecem aquelas excelências diversas unindo-se em Cristo, isto é, amor a Deus e graça aos pecadores. 5. Ele em circunstância alguma foi mais considerado como indigno do que nos seus últimos sofrimentos, porém é especialmente por eles que é reputado como digno. Nele foi tratado como indigno de viver, o povo clamava, fora, fora, crucifica-o, como diz João 19:15. E preferiram Barrabás a ele, e sofreu da parte do Pai como alguém de infinita indignidade, pelas nossas indignidades que estavam sobre ele naquele instante. Contudo, foi especialmente por esse ato de se sujeitar a esses sofrimentos que adquiriu méritos, e por eles foi reputado digno de glória e de sua exaltação. Filipenses 2, 8 e 9 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E vemos que é especialmente por este motivo que é louvado como digno pelos santos e anjos, no contexto de Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto. Isso mostra uma admirável conjunção nele de infinita dignidade e infinita condescendência e amor para os infinitamente indignos. 6. Cristo, em seus últimos sofrimentos, sofreu mais intensamente da parte daqueles por quem manifestava seu maior ato de amor. Jamais sofreu tanto da parte do Pai, embora não por ódio a ele, e sim pelos nossos pecados, pois Deus o esqueceu, ou retirou o conforto de sua presença, e então agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar, como diz Isaías 53:10. Contudo, jamais deu manifestação maior de amor a Deus como então, como já foi observado. Da mesma forma, Cristo jamais sofreu mais das mãos dos homens, porém nunca esteve em mais elevado exercício de amor para com eles. Jamais foi mais maltratado pelos discípulos, que estavam tão despreocupados com seus sofrimentos que não puderam vigiar com ele sequer por 1 hora na sua agonia. E quando foi preso, todos o abandonaram e fugiram, exceto Pedro, que o negou com juramentos e maldições. Contudo, ele sofreu e derramou seu sangue, e derramou sua alma na morte por eles, sim,
Provavelmente estava então derramando o seu sangue por alguns daqueles que derramaram o seu próprio, por quem orou enquanto crucificavam e que provavelmente foram atraídos para o lar de Cristo pela pregação de Pedro. Compare Lucas 22:34 com Atos 2:23, 36, 37 e 41, e Atos 3:17 e Atos 4:4. Isso mostra um admirável encontro de justiça e graça na redenção de Cristo. 7. Foi nas últimas dores de Cristo, acima de tudo, que foi entregue ao poder de seus inimigos, contudo, por elas, acima de tudo, obteve vitória sobre eles. Cristo jamais esteve tão entregue nas mãos dos seus inimigos como no tempo dos seus últimos sofrimentos. Eles buscaram sua morte antes, mas foram impedidos de tempos em tempos e ele escapou de suas mãos. E a razão foi dada, de que não era chegada ainda a sua hora, mas agora lhes foi permitido cumprir sua vontade nele. Foi em grande grau entregue à malícia e à crueldade tanto de ímpios quanto dos demônios. E, portanto, quando os seus inimigos vieram prendê-lo, lhes disse: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas, como está em Lucas 22:53. Contudo, foi principalmente por intermédio desses sofrimentos que conquistou e subjugou seus inimigos. Cristo jamais feriu com mais eficácia a cabeça de Satanás do que quando Satanás feriu seu calcanhar. A arma com que lutou contra o diabo e obteve a mais completa vitória e glorioso triunfo sobre ele foi a cruz. O mesmo instrumento e arma com o qual ele pensou ter derrotado Cristo e que lhe trouxe vergonhosa destruição. Colossenses 2, 14 e 15 diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em seus últimos sofrimentos, Cristo minou os próprios fundamentos do reino de Satanás, triunfou sobre seus inimigos em seus próprios terrenos e os derrotou com suas próprias armas, à semelhança de Davi, que cortou a cabeça de Golias com sua própria espada. O diabo havia, por assim dizer, engolido a Cristo, como o peixe fez com Jonas, mas isso lhe foi um veneno mortal no ventre. Ele se deu uma ferida letal em suas próprias entranhas. Breve, ele estava doente do seu manjar e foi forçado a fazer com ele o mesmo que o peixe fez com Jonas. Até hoje está aflito por causa daquele que então engoliu como uma presa. Nos sofrimentos de Cristo foi estabelecido o fundamento da gloriosa vitória que já havia obtido sobre Satanás, na destruição do seu reino pagão no Império Romano e todo o sucesso que o Evangelho teve desde então, e também de todas as suas futuras e ainda mais gloriosas vitórias que devem ser obtidas na terra. Assim, o enigma de Sansão é mais plenamente cumprido, como diz Juízes 14:14, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E assim, o verdadeiro Sansão mais faz pela destruição de seus inimigos na sua morte que em sua vida. Ao entregar-se para a morte, derruba o templo de Dagon e destrói muitos milhares dos seus inimigos, mesmo enquanto se divertem nos seus sofrimentos. E aquele de quem a arca era um tipo, demole Dagon e quebra sua cabeça e mãos em seu próprio templo, ainda quando é até ali trazido como cativo dos filisteus. Desse modo, Cristo aparece ao mesmo tempo e no mesmo ato, tanto como um leão quanto como um cordeiro. Apareceu como um cordeiro nas mãos de seus cruéis inimigos, como um cordeiro nas garras e entre as mandíbulas devoradoras de um leão devorador e rugidor. Sim, foi um cordeiro de fato morto por este leão. Contudo, ao mesmo tempo, como leão da tribo de Judá, conquistou e triunfou sobre Satanás, destruindo seu próprio devorador, como Sansão fez ao leão que rugiu em sua direção, quando o rasgou como faria como um garoto. E em nada Cristo apareceu mais como um leão, gloriosamente destruindo seus inimigos, como quando foi levado como um cordeiro ao matadouro. Na sua maior fraqueza, ele foi mais forte, e quando sofreu o máximo dos seus inimigos, trouxe sobre eles a maior confusão. Assim, essa admirável conjunção de excelências diversas foi manifesta em Cristo ao oferecer-se a si mesmo a Deus em seus últimos sofrimentos. Assim chegamos ao nosso quarto ponto.
Ainda é manifesta em seus atos, no seu presente estado de exaltação no céu. De fato, em seu estado exaltado, ele aparece mais eminentemente na manifestação destas excelências, pelo que é comparado a um leão, mas ainda assim mostra-se como um cordeiro. Como Apocalipse 14:1 diz: olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. De modo semelhante, no seu estado de humilhação, mostrou-se principalmente na figura do cordeiro, porém não se mostrou sem a manifestação da sua divina majestade e poder, como o leão da tribo de Judá. Embora Cristo agora esteja à mão direita de Deus, exaltado como Rei do céu e Senhor do universo, ainda subsiste, entretanto, na natureza humana. Ainda é excelente em humildade. Embora o homem Jesus Cristo seja a mais alta das criaturas no céu, contudo, ele a todos sobrepuja em humildade, como faz em glória e dignidade. Pois ninguém mais vê a distância entre Deus e a si mesmo como ele. E embora agora se mostre em sua majestade gloriosa e domínio no céu, mostra-se, porém, como um cordeiro na sua condescendência, mansidão e doce tratamento dispensado aos santos lá. Pois ainda é um cordeiro, mesmo que em meio ao seu trono de exaltação, e aquele que é o pastor do rebanho inteiro é ele mesmo um cordeiro e os precede no céu como tal. Apocalipse 7:17 diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Embora no céu todo joelho se dobre diante dele, e ainda que os anjos se prostrem para adorá-lo, trata seus santos com infinita condescendência, doçura e carinho. E em seus atos direcionados aos santos na terra, ainda aparece como um cordeiro, manifestando excessivo amor e ternura em sua intercessão por eles, como alguém que já experimentou da aflição e tentação. Ele não se esqueceu de como são essas coisas, nem de como compadecer-se dos que estão sujeitos a elas. E ainda manifesta suas excelências de cordeiro ao tratar com seus santos na terra em admirável indulgência, amor, gentileza e compaixão. Contemple-o instruindo, suprindo, apoiando e confortando, vindo a eles sempre e manifestando-se pelo seu Espírito, para que possa cear com eles e eles consigo. Contemple-o admitindo-os à doce comunhão, capacitando com ousadia a confiança a vir a ele e consolando seus corações. E no céu, Cristo ainda aparece, por assim dizer, com as marcas das suas chagas sobre si, e assim se mostra como um cordeiro como tendo sido morto, como foi representado nas visões de João no texto, quando aparece para abrir o livro selado com 7 selos, que é a parte da glória da sua exaltação. E finalmente, esta admirável conjunção de excelência será manifesta nos atos de Cristo no julgamento final. Então, como nunca antes, ele se mostrará como o leão da tribo de Judá em sua grandeza e majestade infinitas, quando virá na glória do seu Pai, com todos os seus santos anjos, e a terra tremerá diante dele, e os montes derreterão. Eis-o, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Então aparecerá no mais terrível e maravilhoso aspecto para os ímpios. Os demônios tremem ao mero pensamento dessa aparição. E quando ela se der, os reis, os grandes, os ricos, os capitães e poderosos e todo escravo e livre vão se esconder nos buracos e nas rochas das montanhas e clamarão para as montanhas e rochas que caiam sobre eles, para que os escondam da face e da ira do Cordeiro. E ninguém pode declarar ou conceber as maravilhosas manifestações de ira com as quais se mostrará para eles, ou o tremor e surpresa, o choro e ranger de dentes, com o qual permanecerão diante do trono do julgamento e receberão a terrível sentença da sua ira. Contudo, ao mesmo tempo, se mostrará como cordeiro aos seus santos, os receberá como amigos e irmãos, tratando-os com infinita mansidão e amor. Não haverá nada terrível nele para eles, mas se vestirá inteiramente com doçura e aprazimento. A igreja será então admitida diante dele como sua noiva, o que será seu dia de casamento. Os santos serão todos docemente convidados a vir com ele para herdar o reino e com ele reinar para toda a eternidade. Agora chegamos ao momento da aplicação. Desta doutrina podemos aprender uma razão pela qual Cristo é chamado por tal variedade de nomes e apresentado por tão variada representação na Escritura.
É para melhor nos mostrar essa variedade de excelências que nele harmoniosamente se encontram. Muitas designações são dadas em apenas um versículo. Em Isaías 9,6 nos é dito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Exibe-se uma conjunção maravilhosa de excelências, uma vez que a mesma pessoa seja o Filho, nascido e dado, sendo, porém, o Pai da Eternidade, sem princípio ou fim, que seja o menino, mas ao mesmo tempo um conselheiro e Deus forte, e harmoniza-se com seu nome, em quem tantas coisas se encontram, que ele seja maravilhoso. Devido à mesma maravilhosa conjunção, Cristo é representado por uma grande variedade de coisas sensíveis que, por determinadas razões, são excelentes. Assim, em certos lugares, é chamado de sol, como em Malaquias 4,2, em outros, de estrela, como em Números 24,17, e é especialmente representado como a estrela da manhã, como sendo aquela que excede a todas em brilho e é a precursora do dia, como está em Apocalipse 22,16. E assim como no nosso texto, é em um verso comparado a um leão e no outro a um cordeiro, também é às vezes comparado a um cabrito montês ou a um cervo jovem, outra criatura de tipo bem diverso de um leão. Em alguns lugares é chamado de rocha, em outros de pérola. É chamado às vezes de homem de guerra e de capitão da nossa salvação, e também representado como noivo. No segundo capítulo dos Cânticos, no primeiro verso, é comparado a uma rosa e ao lírio, que são belas e doces flores. No próximo, é comparado a uma árvore que produz doce fruto. Em Isaías 53,2, é chamado de raiz de uma terra seca, mas em outras passagens, longe disso, é chamado de árvore da vida, que cresce não em solo seco ou árido, mas no paraíso de Deus, como está em Apocalipse 2,7. 2. Que esta consideração deste maravilhoso encontro de excelências diversas em Cristo induz você à sua aceitação e a aproximar-se dele como seu Salvador. Como todas as formas de excelências encontram-se nele, também concorrem para ele todas as formas de argumentos e motivos, para mover você a escolhê-lo como seu Salvador, e tudo que tende a encorajar pobres pecadores a virem e porem nele suas confianças. Sua plenitude e suficiência como Salvador aparece gloriosamente nessa variedade de excelências de que falamos. O homem caído encontra-se em um estado de miséria muito grande e está desamparado. E é uma pobre e fraca criatura, como uma criança que está envolvida por seu próprio sangue no dia do nascimento. Mas Cristo é o leão da tribo de Judá, ele é forte. Embora sejamos fracos, ele prevaleceu para fazer o que criatura alguma seria capaz. O homem caído é um ser desprezível e vil, um abjeto verme, mas Cristo, que nos substituiu, é infinitamente digno e honrado. O homem caído é impuro, Cristo é infinitamente santo. O homem caído é odioso, mas Cristo é infinitamente amoroso. O homem caído está debaixo da ira de Deus, mas Cristo é o amado de Deus. Nós provocamos horrivelmente a Deus, mas ele cumpriu aquela justiça que é infinitamente preciosa aos olhos de Deus. E aqui há não apenas força e dignidade infinitas, mas condescendência, amor e misericórdia infinitos, tão grandes quanto o seu poder e dignidade. Se você é um pobre, triste pecador, cujo coração está afundado pelo temor de que Deus jamais terá misericórdia de você, não tenha medo de ir a Cristo, por temor de que não será capaz nem estará disposto a ajudá-lo. Em Cristo há um fundamento forte, um tesouro inexaurível para responder às necessidades da sua pobre alma. Eis aqui graça infinita e gentileza para convidar e encorajar uma pobre, indigna e temerosa alma para vir a Ele. Se Cristo lhe aceitar, não há mais necessidade de temer quanto à sua segurança, pois Ele é um leão forte para a sua defesa. E se você vier, não é necessário temer não ser aceito, pois é como um cordeiro para os que vêm até a Ele, e os recebe com graça e amor infinitos. Sim, sua majestade é terrível, Ele é o grande Deus e está infinitamente acima de você, mas, para encorajar e animar o pobre pecador, digo que Cristo é homem assim como é Deus. É uma criatura e é criador, e é o mais humilde e simples de coração de todas as criaturas do céu ou da terra. Isso pode muito bem tornar o pecador indigno ou ousado para que venha até a Ele. Você não precisa hesitar um só minuto,
mas pode correr e se lançar sobre ele. Certamente será graciosa e mansamente recebido. Embora seja um leão, o será apenas para os seus inimigos, mas para você será um cordeiro. Jamais se conceberia, com exceção da pessoa de Cristo, que pudesse haver tanto em um Salvador que está a convidar a encorajar pecadores para que nele confiem. Quaisquer que sejam as suas circunstâncias, você não precisa temer em vir a Salvador como esse. Ainda que seja o pior dos ímpios, aqui há dignidade de sobra. Ainda que seja uma pobre, má e ignorante criatura, não há perigo de ser desprezado, pois embora seja muito maior que você, também é imensamente mais humilde. Qualquer um de vocês que seja um pai ou uma mãe, não desprezará um dos seus filhos que vier a vocês aflito. Menos perigo ainda há de que Cristo despreze você, se vier de coração a ele. Deixe-me argumentar um pouco com as pobres, fatigadas e aflitas almas. 1. O que você teme que não ousa aventurar sua alma em Cristo? Teme que ele não possa salvá-lo? Que não seja forte o suficiente para subjugar os inimigos da tua alma? Mas como pode desejar alguém mais forte do que o Deus forte? Como Cristo é chamado em Isaías 9:6. Há necessidade de força maior que infinita? Teme que ele não se disporá a inclinar-se a ponto de notá-lo com sua graça? Pois então olhe para ele, enquanto permanece na roda dos soldados, expondo sua bendita face às bofetadas e ao cuspe deles. Contemple o preso com suas costas desnudas para os açoites, e contemple o pendurado na cruz. Acha que aquele que teve condescendência o suficiente para se sujeitar a essas coisas, e isso para os que o crucificaram, não estará disposto a aceitá-lo se vier a ele? Ou teme que se ele aceitá-lo, Deus o Pai não o aceitará por você? Mas considere, rejeitará Deus o seu próprio Filho, em quem se compraz infinitamente, desde toda a eternidade, e que está tão unido a ele, que se o rejeitasse, rejeitaria a si próprio? 2. O que você deseja que haja em um Salvador que não possa ser encontrado em Cristo? Ou em que aspecto deseja que um Salvador seja diferente do que Cristo é? Que excelência lhe falta? O que há de bom ou grande, de venerável ou vencedor? O que há de adorável ou afetuoso? Ou o que quer que você pense que seja encorajador, que não possa ser encontrado na pessoa de Cristo? Você quer que o seu Salvador seja grande e honrado, porque não está disposto a ser contemplado por uma pessoa desprezível? E não é Cristo uma pessoa honrada o suficiente para que seja digno que você seja dele dependente? Não é pessoa elevada o suficiente para ser designado para o serviço tão honroso quanto de sua salvação? Você queria não apenas um Salvador de alto grau, mas que, não obstante sua exaltação e dignidade, fosse humilhado para que pudesse experimentar as aflições e tentações e pudesse aprender pelas coisas que sofreu a se compadecer dos que sofrem e são tentados? E não foi Cristo rebaixado o suficiente para você? Não sofreu o suficiente? Você não apenas desejaria que ele tivesse experiências das aflições que ora você sofre, como também da ira que teme no porvir, para que soubesse se compadecer dos que sofrem este perigo e o temem? Disto Cristo experimentou, o que lhe deu maior senso dela, 1000 vezes maior que o que você tem, ou qualquer outro ser humano. Você desejaria que o seu Salvador fosse alguém íntimo de Deus, de modo que sua mediação pudesse ter validade com ele? E quem você desejaria mais íntimo de Deus que Cristo, que é o seu Filho unigênito, da mesma essência do Pai? E o deseja não apenas íntimo de Deus, mas de você, para que tenha livre acesso a ele? E você o teria mais próximo do que estando na mesma natureza sua, unido a você em união espiritual, tão perto a ponto de ser apropriadamente representado pela união da esposa ao marido, do ramo à vinha, do membro à cabeça, sim, a ponto de serem um só espírito? Pois estará desse modo unido a você, se o Espírito te levar a crer. Você teria um Salvador que tenha dado tão grande e extraordinário testemunho de misericórdia e amor pelos pecadores, por algo que fez, bem como pelo que disse? E pode pensar ou conceber coisas maiores do que Cristo fez? Não foi algo grande para ele, que era Deus, tomar sobre si a natureza humana, ser não apenas Deus, mas homem, daquele momento em diante, por toda a eternidade? Mas você consideraria o sofrimento pelos pecadores como sendo um testemunho de amor por eles, ainda maior que meramente fazer, embora seja grande algo extraordinário, o que quer que ele tenha feito? E você desejaria que um Salvador sofresse ainda mais do que Cristo sofreu pelos pecadores? O que falta?
Ou o que você acrescentaria, se pudesse, para torná-lo mais apto para ser seu Salvador? Mas além disso, para que o Espírito use essa palavra para te levar a Cristo como Salvador, considere particularmente duas coisas. Primeiro, o quanto Cristo se mostra como Cordeiro de Deus em seus convites para vir a Ele com confiança. Com que doce graça e bondade Ele, de tempos em tempos, o convida e chama, como em Provérbios 8,4. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. E em Isaías 55, de 1-3, a todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é gracioso aqui ao convidar o sedento, e em repetir muitas vezes o convite. Em Isaías 55:1, vinde às águas, vinde comprai e comei, sim, vinde. Note a excelência desse gozo que convida você a aceitar. Vinde comprai vinho e leite. Vossa pobreza, nada tendo com que pagar, não deve ser objeção. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Que graciosos argumentos e razões usa com você. Isaías 55:2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Quase ao ponto de dizer a você: é completamente desnecessário continuar laborando e se esforçando por aquilo que não tem serventia, buscando descanso no mundo e na sua justiça própria. Fiz abundante provisão daquilo que é realmente bom e satisfará plenamente os teus desejos, e responderá ao seu fim e está pronto para a sua aceitação. Você não precisa temer se desejar vir. Me esforçarei para suprir suas deficiências e farei de você uma criatura feliz. Como promete no 3º verso de Isaías 55:3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Da mesma forma, em Provérbios 9, no início, como é gracioso e doce o seu convite lá. Quem é simples, volte-se para mim. Nunca será tão pobre, ignorante, cego, será sempre bem-vindo. Nas palavras seguintes, Cristo apresenta a provisão que fez para você, em Provérbios 9:5. Vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Você está em um estado pobre e faminto, e nada tem com que alimentar a sua alma. Busca algo que jamais alcança. Ouça como Cristo chama para comer do seu pão e beber do seu vinho que ele misturou. E como se mostra como um cordeiro em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó pobre alma aflita, quem quer que sejas, considere que Cristo menciona a tua exata situação quando chama a si os que estão cansados e sobrecarregados. Como promete repetidamente descanso para os que vierem a Ele. No verso 28 diz: vos aliviarei. E no 29, achareis descanso para as vossas almas. É isto que você quer, é isto que você busca tanto tempo e tanto tempo em vão. Ó, como lhe seria doce o descanso se você pudesse obtê-lo. Venha a Cristo e o obterá. E ouça a maneira que Cristo o encoraja, representando-se como um cordeiro. Ele lhe diz que é manso e humilde de coração, e você tem medo de vir a Ele. E de novo em Apocalipse 22, 16, 17, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Como Cristo aqui graciosamente põe diante de você a sua própria excelência de vencedor. E como condescende para lhe declarar não apenas o seu convite, mas o convite do Espírito e da noiva. E como convida qualquer um que desejar para que beba de graça da água da vida, para que o tome como um livre dom, ainda que seja precioso, e embora seja a água da vida. 2. Se você vier a Cristo, Ele lhe aparecerá como um leão em seu poderoso poder e domínio para o defender. Todas aquelas suas excelências, nas quais aparece como um leão, serão suas e serão empregadas na sua defesa, para a sua segurança e para promover a sua glória.
Ele será um leão para lutar contra os seus inimigos. Quem o ofender ou tocar provocará a sua ira, como alguém que atiça um leão. A menos que seus inimigos possam conquistar este leão, não serão capazes de destruí-lo ou machucá-lo. A menos que sejam mais fortes que ele, não serão capazes de impedir a sua felicidade. Como diz Isaías 31:4, porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. 3. Que o que foi dito seja usado para induzi-lo a amar o Senhor Jesus Cristo e escolhê-lo como seu amigo e porção. Como há tão admirável encontro de excelências diversas em Cristo, também há tudo nele para torná-lo digno do seu amor e escolha, e para que estas vençam e prevaleçam. O que quer que haja ou possa haver de desejável no amigo, há em Cristo, e no mais alto grau que possa ser concebido. Você escolheria como amigo uma pessoa de grande dignidade? É hábito entre os homens escolher por amigos os que estão bem acima deles, porque sentem-se honrados pela amizade de tais. Assim como seria atraente para uma donzela inferior ser objeto do amor de algum grande e excelente príncipe. Mas Cristo está infinitamente acima de você, e acima de todos os príncipes da terra, pois é o Rei dos Reis. Pessoa tão honrada como essa oferece-se a você na mais íntima e terna amizade. E você escolheria ter um amigo não apenas grande, mas bondoso? Em Cristo, grandeza infinita e bondade infinita se encontram e recebem brilho e glória uma da outra. Sua grandeza se converte em amor pela sua bondade. Quanto maior é alguém, se destituído de bondade, pior será. Porém, quando bondade infinita se junta à grandeza, torna em gloriosa e adorável. Assim, por outro lado, sua bondade infinita recebe brilho da sua grandeza. Aquele que possui grande entendimento e capacidade, e ainda assim é de uma boa e excelente disposição, é merecidamente mais estimado que um ser inferior e menor, com inclinação semelhante à boa vontade. Certamente, a bondade é excelente onde quer que se encontre, é bela e excelente por si, e torna excelentes os que a possuem, e ainda mais quando em conjunto com a grandeza. As qualidades excelentes próprias do ouro tornam os corpos nos quais ele é natural mais preciosos, e de maior valor quando em conjunto com maiores dimensões. E como é gloriosa a vista em ver aquele que é o grande Criador e Supremo Senhor do céu e da terra, cheio de condescendência, terna piedade e misericórdia para com os desprezíveis e indignos. Seu poder e majestade e autossuficiência infinitos tornam seu grande amor e graça ainda mais surpreendentes. E como a sua condescendência e compaixão internecem sua majestade, poder e domínio, e tornam agradáveis esses que, de outra forma, seriam apenas terríveis atributos. Você não desejaria que seu amigo, ainda que grande e honrado, tivesse tal condescendência e graça, para que assim estivesse aberto o caminho e livre o acesso a ele, para que a sua exaltação acima de você não fosse um obstáculo ao seu livre aproveitamento da sua amizade? E você escolheria não apenas que a grandeza e majestade infinita do seu amigo fossem, por assim dizer, temperadas e adoçadas com condescendência e graça, mas também que ele fosse aproximado de você? Escolheria um amigo muito acima de você, contudo, por assim dizer, em um mesmo nível também? Embora aos homens seja atraente ter um amigo próximo e querido de superior dignidade, também há neles a inclinação de ter no amigo um parceiro das suas vidas. Cristo é assim. Embora seja o grande Deus, ele, por assim dizer, rebaixou a si mesmo para igualar-se a você. Tornou-se homem à sua semelhança, para que fosse não apenas seu Senhor, mas seu irmão, e para que pudesse ser mais apto à companhia de vermes do pó. Este é um fim pelo qual Cristo tomou sobre si a natureza humana, para que seu povo pudesse estar mais habilitado a um relacionamento mais familiar com ele do que permitiria a infinita distância da natureza divina. E por esse motivo, a igreja aspirou pela encarnação de Cristo, como diz Cantares 8:1. Tomara fostes como meu irmão, que mamou os seios da minha mãe, quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezaria. Um desígnio de Deus no Evangelho é nos induzir a torná-lo o objeto exclusivo do nosso respeito, para que devotemos nossos cuidados em todos os caminhos, para que seja o centro de qualquer inclinação que haja em nossas almas,
para que ele seja tudo em todos. Mas há uma inclinação na criatura, não apenas a adoração de um Senhor e soberano, mas em satisfazer-se em ter alguém por amigo, por amar e deleitar-se em alguém que se possa conversar como um companheiro. E a virtude e a santidade não destroem ou enfraquecem essa inclinação da nossa natureza. Mas Deus de tal maneira projetou as coisas na matéria da nossa redenção, que a pessoa divina pode ser o objeto até mesmo dessa inclinação da nossa natureza. E para isso, ele veio até nós e tomou nossa natureza, e tornou-se um de nós, e chama a si mesmo de nosso amigo, irmão e companheiro. Como no Salmo 122:8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Mas não é o suficiente a fim de convidá-lo e encorajá-lo ao livre acesso a tal amigo tão grande e elevado, que ele seja de graça condescendente e infinita e que tenha tomado sua própria natureza e se tornado um homem. Mas você desejaria, além disso, para lhe animar e convencer, que fosse um homem de maravilhosa mansidão e humildade? Ora, esse tal é Cristo. Ele não apenas se tornou homem por sua causa, mas de longe foi o mais manso e humilde de todos os homens, o maior exemplo dessas doces virtudes que já existiu e existirá. E além disso, tem todas as outras excelências humanas na sua mais alta perfeição. Estas, na verdade, não são propriamente adições às suas excelências divinas. Cristo não possui mais excelências em sua pessoa desde a encarnação do que tinha antes, pois a excelência divina é infinita e não pode ser adicionada. Contudo, suas excelências humanas são manifestações da sua glória e excelência para nós, e são recomendações adicionais dele para nossa estima e amor, que possuem compreensão finita. E embora suas excelências humanas não sejam senão comunicações e reflexos das divinas, e embora esta luz refletida seja menos perfeita que a fonte divina da luz em sua glória imediata, o reflexo, contudo, reluz não sem suas vantagens próprias, como apresentadas à nossa vista e afeição. A glória de Cristo nas qualificações da sua natureza humana se nos mostram excelências que são do seu próprio tipo e que são exercidas em seu modo e maneira peculiar. Desse modo, em alguns aspectos, são peculiarmente adaptadas para convidar o nosso reconhecimento e excitar a nossa afeição. A glória de Cristo, como aparece em sua divindade, ainda que muito mais brilhante, ofusca mais os olhos e excede da capacidade da nossa visão e compreensão. Mas na forma como brilha nas excelências humanas de Cristo, é trazida a um nível das nossas concepções e adequa-se à nossa natureza em modos, ainda que retendo um vislumbre da mesma beleza divina e um sabor da mesma doçura. Mas como as suas excelências divinas e humanas encontram-se em Cristo, elas põem-se em ação e nos recomendam uma à outra. Tende a enternecer a majestade e santidade divinas de Cristo, que estes sejam atributos de alguém que tem nossa natureza, um de nós, que se tornou nosso irmão e é o mais manso e humilde dos homens. Isso nos encoraja a olhar para estas perfeições divinas, ainda que altas e grandes, uma vez que temos íntimo interesse e liberdade para livremente desfrutá-las. E por outro lado, como é mais glorioso e surpreendente que a mansidão, humildade, obediência, resignação e outras excelências de Cristo apareçam quando consideramos que se encontram em pessoa tão grandiosa, no Filho eterno de Deus, o Senhor dos céus e da terra. Ao ser levado pelo Espírito a escolher Cristo para ser seu amigo e porção, você obterá estes dois benefícios infinitos. Primeiro, Cristo se dará a você com todas as suas variadas excelências que se encontram nele, para o seu pleno e eternamente aproveitamento. Sempre lhe tratará como seu terno amigo, e você estará com ele onde ele estiver, e contemplará a sua glória, e habitará com ele em comunhão muito livre e íntima e com alegria. Quando os santos forem para o céu, não meramente verão a Cristo, e se relacionarão com ele como súditos e servos do glorioso e gracioso Senhor e soberano, mas Cristo os tratará como amigos e irmãos. Isso podemos aprender da maneira como ele se relacionava com seus discípulos aqui na terra. Embora fosse seu soberano Senhor e não recusasse, mas requeresse seu supremo respeito e adoração, contudo, não os tratava como os soberanos terrenos costumam tratar seus súditos. Não os mantinha a grande distância, mas sempre conversava com eles com a mais amigável familiaridade, como um pai na companhia dos filhos, sim, como se conversa com irmãos.
Assim era com os 12 e também com Maria, Marta e Lázaro. Falou a seus discípulos que não os chamava de servos, mas amigos. E lemos de um deles que se reclinou no seu peito e, sem dúvidas, não tratará seus discípulos com menos liberdade e carinho no céu. Não os manterá a maior distância por estar em um estado de exaltação, ao contrário, os levará a esse estado de exaltação com ele. Este será o aproveitamento que Cristo fará da sua própria glória, tornar seus amados amigos participantes com ele, glorificá-los em glória, como diz ao Pai em João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles. Devemos considerar que, embora Cristo esteja grandemente exaltado, não está como uma pessoa reservada apenas para si, mas como cabeça do seu povo. Está exaltado no nome deles e por causa deles, como as primícias e como representante de toda a colheita. Não está exaltado para que esteja a maior distância deles, mas para que sejam com ele exaltados. A exaltação e honra da cabeça não é tornar maior a distância entre si os membros, mas os membros terem a mesma relação e união consigo que antes tinham, e serem honrados com o cabeça. E ao invés de ser maior a distância, a união será mais íntima e mais perfeita. Quando os crentes chegarem ao céu, Cristo os conformará consigo mesmo, como está instalado no trono do seu Pai. Assim deverão sentar-se com ele no trono e serão, na sua medida, feitos à sua semelhança. Quando Cristo partia ao céu, confortou seus discípulos com o pensamento de que, dentro em pouco, viria novamente e os levaria consigo para que estivessem com ele. E não devemos pensar que, quando forem ao céu, os discípulos o acharam mais distante do que havia sido. Não, sem dúvidas, os abraçou como amigos e lhes deu as boas-vindas na sua casa e de seu Pai, na sua glória e deles. Os que haviam sido seus amigos no mundo, que tinham estado com ele aqui e tinham junto participado das dores e provações, são agora recebidos por ele para o descanso e para serem participantes da glória com ele. Ele os tomou e conduziu aos aposentos e lhes mostrou a sua glória, conforme o seu coração. Como João 17, 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. E os levou às suas fontes de águas vivas e os fez participantes de suas delícias, como orou em João 17, 13, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E os fez sentar consigo na sua mesa no reino, e os fez participantes consigo de suas delícias, de acordo com suas promessas, como está em Lucas 22, 30. E os levou à sua casa de banquetes, e os fez beber vinho novo consigo no reino do seu Pai Celestial, como previu por ocasião da instituição da Santa Ceia, como está em Mateus 26, 29. Sim, a conversação com Cristo no céu será não apenas íntima, e o acesso a ele livre, como acontecia com os discípulos na terra, mas em muitos aspectos será superior, pois no céu essa união vital que aqui é extremamente imperfeita, será perfeita. Enquanto os santos estão no mundo, há grandes traços de pecado e escuridão para separá-los e desuni-los de Cristo, que então serão removidos. Este não é um tempo para aquele pleno reconhecimento e aquelas gloriosas manifestações de amor que Cristo projeta para o seu povo no porvir. O que parece estar implícito no seu discurso a Maria Madalena, quando estava pronta a abraçá-lo ao encontrá-lo após a ressurreição, como João 20, 17 diz: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Quando os santos virem a glória e exaltação de Cristo no céu, seus corações de fato serão possuídos com a maior admiração e adorável respeito, mas não os induzirá a temor de qualquer separação, mas servirá apenas para aprofundar sua surpresa e alegria quando encontrarem Cristo condescendendo para admiti-los a tão íntimo acesso e tão livre e plenamente se comunicando com eles, de modo que, se escolhermos Cristo para nosso amigo e porção, seremos no porvir recebidos por Ele, sem que haja nada que frustre o seu pleno aproveitamento para a satisfação dos maiores desejos de nossas almas. Podemos tomar nossa plena ação na gratificação do nosso apetite espiritual por estes santos prazeres. Cristo então dirá, como em Cantares 5:1, Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados, e este será nosso entretenimento por toda a eternidade. Jamais haverá fim para esta felicidade, ou coisa alguma para interromper nosso gozo dela,
nem ao menos para nos molestar. 2. Por estar unido a Cristo, você terá uma união mais gloriosa e maior aproveitamento do Deus Pai, que jamais poderia ter, pois por ela, o relacionamento dos santos com Deus torna-se muito mais próximo. São filhos de Deus de uma maneira mais elevada do que poderiam ser de outro modo, pois sendo membros do próprio Filho de Deus, são de certo modo participantes de sua relação com o Pai. São não apenas filhos de Deus por regeneração, mas por um tipo de comunhão na filiação do eterno Filho. Isso parece estar subentendido em Gálatas 4, de 4 a 6. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. A igreja é a filha de Deus, não apenas porque a gerou por sua palavra e Espírito, mas porque ela é a esposa do seu eterno Filho. Assim, sendo membros do Filho, somos participantes de acordo com a nossa medida do amor do Pai ao Filho e da satisfação nele. Como João 17, 23 diz, eu neles e tu em mim, e os amaste como também amaste a mim. E João 17, 26, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E João 16, 27, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Assim seremos, de acordo com nossas capacidades, participantes da alegria do Filho no Pai, e teremos sua alegria cumprida em nós mesmos, como diz João 17, 13. E por esse meio, viremos ao imensamente maior, mais íntimo e pleno aproveitamento de Deus, que jamais poderia haver, pois sem dúvidas, há uma intimidade infinita entre o Pai e o Filho, que é expressa por estar este no colo do Pai. E os santos, estando nele, participarão na sua medida e maneira com ele nessa bênção. E assim está o assunto da nossa redenção ordenado, que nela somos trazidos a um tipo de união com Deus imensamente exaltado e ao gozo dele, tanto o Pai quanto o Filho, que jamais haveria de outra forma. Pois por estar Cristo unido à natureza humana, temos vantagem para um aproveitamento mais livre e pleno dele do que teríamos se tivesse permanecido apenas na sua natureza divina. Assim, novamente, estando unidos a uma pessoa divina como seus membros, podemos ter uma união e relacionamento mais íntimos com Deus Pai, que subsiste apenas na natureza divina e que não se daria se as coisas fossem de outro modo. Cristo, que é uma pessoa divina, ao tomar nossa natureza, desce da infinita distância e altura acima de nós e é aproximado a nós, de modo que temos a vantagem de mais pleno gozo dele. E por outro lado, nós, por termos em Cristo uma pessoa divina, como que ascendemos a Deus através da distância infinita e temos nisso vantagem para o pleno aproveitamento dele também. Este foi o propósito de Cristo, que ele e seu Pai, o seu povo, pudessem estar unidos como um. Como diz João 17, de 21 a 23, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Cristo fez isso acontecer, que aqueles que o Pai lhe deu fossem trazidos à sua casa, para que ele e o Pai, o seu povo, fossem como uma sociedade, uma família, que a igreja pudesse, por assim dizer, ser admitida na sociedade da bendita Trindade. Amém.